Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador do Estado, bom dia, secretária. Verificado a existência do quórum regimental nos termos do artigo 52 do regulamento do CRT e com base na portaria 140/2021, que trata das sessões virtuais por meio de videoconferência, declaro aberta a segunda sessão ordinária virtual da segunda Câmara de Julgamento. Pergunta a Silvana, a ata de ontem foi disponibilizada? Senhores, tem alguma alteração, já enviaram alguma alteração para ser feita na ata? Eu tive só uma observação. Está lida e aprovada, presidente. Lida e aprovada. Obrigada. Então, considera-se aprovada a ata da primeira sessão ordinária virtual, que ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2022. Leitura de resoluções, Silvana. Primeiro, alguma retificação foi apresentada nas resoluções que foram anunciadas ontem? Não? Também considera-se aprovadas nas resoluções. E temos resoluções para hoje, Silvana? Sim, senhora presidente. Pode fazer. Bom dia a todos. A doutora Maria Lineide enviou 5 processos com resoluções. Processo 3852/2019, Drogafarma, distribuidora de medicamentos. É um pedido de perícia esse. 4146/2019, Dua Comércio de Ótica. 1353/2017, engarrafamento Coroa. 3835/2018, GD Comércio de Joias. E o processo 5508/2017, Interbele Comércio de Produtos de Beleza. São esses, presidente. Obrigada, Silvana. Qualquer coisa a gente dá por aprovada amanhã, essas resoluções e o pedido de perícia. Passando ao julgamento do dia. Temos o primeiro processo, vou anunciar, de número 1.306/2020, auto de infração número 2019-17241, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Metalúrgica Brasil Indústria e Comércio Limitada, conselheiro relator, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Com a palavra, doutor Marcelo. Bom dia a todos. Processo, cabe a mim relatar, o processo de recurso 306/2020, auto de infração 2019-17241, e que é recorrente à célula de julgamento de primeira instância, recorrido Metalúrgica Brasil Indústria e Comércio Limitada. O processo em tela faz parte de uma mandado de ação fiscal em que envolve mais 2 autos. Eu já pesquisei, um deles foi quitado, e o outro processo foi julgado recentemente em primeira instância, deverá chegar a esta Câmara posteriormente. O relato do auto de infração diz o seguinte: falta de recolhimento do imposto no todo em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte não comprovou o não recolhimento do ICMS nas operações com CFOP 5125, no valor de R$ 1.083.746,19, conforme planilha, produto CFOP 5125, falta de recolhimento, e FD gravadas em CD, informação complementar no auto de infração. Os dispositivos infringidos, 7374, penalidade 103.1c. O valor do imposto de R$ 1 milhão e a multa de igual valor. O período referente a janeiro a dezembro de 2016. Nas informações complementares, o agente fiscal, ele detalha esse valor já mencionado, mês a mês, de janeiro a dezembro de 2016, indica que anexou ao processo o mandato de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão, termo de estimação e um CD com planilha
dos produtos CFOP 5125, falta de recolhimento, e planilha CFOP 1924. Nas informações complementares, ele detalha o procedimento que foi utilizado e enfatiza essa questão do CFOP e a norma comum do Mercosul, a NCM, afirmando que a empresa metalúrgica recebe de construtoras, com base no CFOP 5924, remessa para industrialização por conta e ordem de terceiros, e, posteriormente, dá saída através de notas fiscais para vários clientes, fornecedores, né, que, por conta e ordem de terceiros, do produto industrializado. E verifica que o retorno desse produto, através do CFOP 5125, industrialização por encomenda, observou que os NCMs utilizados em nada se comparam ao NCM de envio, o que descarta o beneficiamento, caracterizando um novo processo de industrialização, e a elaboração de um novo produto. E aí cita alguns exemplos de notas fiscais que foram enviadas e as suas respectivas saídas. Destaca que a Lei Complementar 116/2003, que contempla a lista do ISS, não identifica o permissivo legal, e que essas operações, CFOP 5125, alegando que nessas operações internas, alegando as disposições do artigo 696, informando que deixou de citar no caput, que determina a obrigatoriedade de emitir nota fiscal contendo a discriminação do valor da mercadoria e das mercadorias empregadas no serviço prestado. E conclui dizendo que o retorno dos produtos pela metalúrgica, divergente do que ela recebeu, conforme o contexto das NCMs, configura processo de industrialização, ou seja, corresponde à descrição do inciso 1 do regulamento do IPI, que exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe a obtenção de uma espécie de um novo produto, o que submete as suas operações à tributação do ICMS. Daí a exigência do montante já mencionado, do ICMS e da multa. Dando prosseguimento, como já mencionei, anexado termo de início, conclusão, e é um termo de intimação em que ele pede a comprovação, a justificar o recolhimento do ICMS nessas operações que envolvem o CFOP 5125, de acordo com o decreto 24569, mais precisamente o artigo 702, parágrafo 2º. O contribuinte ele vem aos autos ainda respondendo àquela intimação, anexando um CD informando que não houve o recolhimento nessas operações porque ocorreu o estorno mensal, conforme escriturado na conta gráfica do contribuinte. Em primeira instância, o processo ele foi julgado, antes da primeira instância, temos aqui a defesa do contribuinte, e que aqui eu vou fazer alguns destaques, em que o contribuinte alega o processo em questão abrange o artigo 702, é uma obrigação, uma operação triangular de industrialização, nada mais do que a alteração das características do produto, bem como a mudança consequente da NCM. Ou seja, ele recebe a matéria-prima, no caso alumínio, e transforma em portas, janelas, de acordo com aquela encomenda que foi mencionada. Ainda na sua defesa, afirma que esses códigos de operações, CFOP, naturalmente ele vem com um código específico e posteriormente sai com outro código, porque houve o beneficiamento ou industrialização do produto sob encomenda. Afirma ainda que nesse processo de industrialização, na construção civil, a ausência do fato gerador do ICMS. E aqui destaca algumas decisões do STJ, em que até bem pouco tempo entendia simplesmente qualquer operação industrializada por encomenda, elencada na lista de serviço, lista de ISS, caracterizava-se como uma prestação de serviço, fato jurídico tributado pelo ISS. E resumiu, que a Lei Complementar 116/2003 dizia o seguinte: tudo aquilo que foi produzido no canteiro de obras recolhia ISS,
como construção civil, e tudo que era produzido, desculpa, tudo quanto foi produzido no canteiro de obras, recolhe SS como construção civil. Tudo que foi produzido fora do canteiro de obras, mercadoria sujeita ao ICMS. E aí, ele vai mais adiante, cita algumas decisões, a ADI, no julgamento de pedido de medida cautelar, de ação direta de constitucionalidade do STF, eles deram o entendimento de que quando o estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado produto por outro estabelecimento, o industrializador incidirá ao ICMS se o produto resultante da industrialização sob encomenda for utilizado como insumo ou comercialização pelo estabelecimento encomendante. E cita aqui vários julgados, tanto do STF como do STJ, sobre a matéria. E resume aqui com uma decisão do ministro Toffoli, quando, de uma forma mais clara, segundo o advogado, a defesa, né, se o bem volta, o ministro, dois parâmetros, se o bem volta a circular, significa que a operação anterior representou uma etapa de um processo produtivo. Ainda que eventualmente prestada a um consumidor final, cumpre verificar a preponderância entre o dar e o fazer mediante a averiguação de elementos de industrialização, ou seja, elementos que demonstram produção em escala, ou seja, uma padronização. E conclui informando que a operação de industrialização por encomenda de perfis de alumínio para feitura de esquadrias por encomendante consumidor final não serão comercializadas ou utilizadas como insumo em processo produtivo, sujeito ao ICMS, não constituindo fato gerador do referido tributo, sujeitando-se, portanto, ao ISS. Esses são os pontos de defesa e anexa. Pois não, doutor Biratã? O Biratã levantou a mão. Foi, doutor Biratã. Pode falar, doutor Biratã. O senhor está sem som. É porque eu fiquei ausente durante uns 3 minutos, eu acho, por conta da conexão que caiu. Aí ela estava justamente na parte da defesa. Eu ouvi um trecho da defesa e aí eu perdi uns 3 minutos do relato, senhor relator. Ok, poderia só contar, resumir, né? Aí a parte finalzinha. Eu agradeço, eu peço desculpa. Sem problema, doutor Biratã. O principal ponto da defesa, doutor Biratã, é que esse processo, a empresa ela recebe perfis de alumínio e industrializa, transforma em janelas, portas, portões, remessa por conta e ordem, né, sob encomenda. Ela fabrica portas, janelas de alumínio e, portanto, essas operações estariam diferidas, não teriam ICMS, e algumas operações, ele detalha mais adiante, que realiza, inclusive, o estorno. Mas, resumidamente, aqui no final, ele diz o seguinte, que a operação da industrialização por encomenda de perfis de alumínio para a feitura de esquadrias por encomendante, consumidor final, não serão comercializadas ou utilizadas como insumo em processo produtivo sujeito ao ICMS, não constituindo, portanto, fato gerador do referido tributo, sujeitando-se ao ISS. Então, os principais argumentos dele são esses pontos, traz decisões do STJ, STF, e também destaquei aqui uma decisão do ministro Toffoli, quando ele afirma no seu julgado que se o bem volta a circular, significa que a operação anterior representou uma etapa do processo produtivo. O que o contribuinte está alegando é exatamente isso. Olha, recebi por encomenda essas chapas, transformei em janelas e portas e estou enviando, né, para o consumidor final, as construtoras, diante daquele processo de industrialização. E que, ainda que eventualmente prestado ao consumidor final, ainda do ministro Toffoli, como verificar a preponderância entre o dar e o fazer mediante a averiguação de elementos de industrialização, ou seja, elementos que demonstram a produção em larga escala, ou seja, uma padronização, que parece que não é o caso, porque diante de um projeto, de um edifício, de uma construção, ele transforma aqueles perfis em janelas e portas e guarda-corpo, enfim, produtos de alumínio. Esses são os principais pontos da defesa. Anexa na sua defesa planilhas em que demonstra que, de janeiro a dezembro, a emissão da nota fiscal
e aí cita vários clientes, né, que ele realizou, como condomínios, empresas de engenharia, empresas de construção civil. É exatamente o ponto que ele destaca, que esses produtos foram transformados, recebiam chapa de alumínio, foram transformados em produtos para ser utilizado, né, na edificação. Em primeira instância, o julgador decidiu pela nulidade do feito fiscal e tem a seguinte ementa: CMS, falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária na forma dos prazos regulamentares, o contribuinte não comprovou não recolhimento nas operações com o CFOP 5125. E ele destaca falta de motivação da autuação, ocorrência, né, a ocorrência da nulidade. No presente caso, o agente fiscal não motivou corretamente a base sobre qual o imposto incidiu, ou seja, se sobre toda a operação ou se apenas sobre os materiais utilizados no processo de beneficiamento ou industrialização, assim como no valor dos serviços prestados. E mesmo no caso de incidência sobre toda a operação, qual o motivo pelo qual o agente teria afastado o diferimento ou suspensão da cobrança do tributo? Decisão com amparo no artigo 822 do Decreto 24569, defesa tempestiva, auto de infração julgado nulo. Então, os argumentos trazidos, a fundamentação trazida pela decisão de primeira instância, e aqui cita o artigo 687 do Regulamento CMS, que discriminam as regras relativas à remessa para beneficiamento ou industrialização, e percebe que as operações para beneficiamento, o ICMS é diferido, e nas relativas à industrialização é suspenso. Desse modo, em nenhuma das hipóteses, beneficiamento ou industrialização, o tributo é exigido, ressalvados os casos em que as mercadorias não retornam ao estabelecimento encomendante no prazo estabelecido na legislação tributária. Observa ainda que, nos casos de remessa para beneficiamento ou industrialização, também haverá incidência do ICMS em relação aos materiais utilizados no processo de beneficiamento, assim como no valor dos serviços prestados. Diante desses fatos, entende que o agente fiscal não motivou corretamente a base sobre a qual o imposto incidiu, ou seja, sobre toda a operação, ou se apenas sobre os materiais utilizados no processo de beneficiamento, assim como o valor dos serviços prestados. E mesmo no caso de incidência sobre toda a operação, o que motivou o agente fiscal, qual o motivo pelo qual o agente fiscal teria afastado o diferimento ou a cobrança do imposto. Então, diante da fragilidade na liquidez do crédito tributário, uma vez que se criou dúvida quanto ao valor devido, a julgadora entende pela nulidade por violação e falta de motivação da autuação. Esses são os fundamentos do julgamento de primeira instância. O contribuinte, ele não se apresenta mais no processo, né, há o reexame necessário, e o parecer da consultoria tributária vai no mesmo entendimento, e aqui faz, inclusive, algumas análises, algumas pesquisas, né? E aqui permite, doutor Biratã, apenas fazer alguns destaques com relação ao parecer. Achei interessante que o consultor ele examinou o SPED, o Sistema Público de Estruturação Digital, o FD, da empresa, e percebeu, identificou que ela estornava o crédito referente ao ICMS sobre as notas fiscais de entrada de industrialização, para outras empresas relativas às mercadorias empregadas na industrialização. Então, o consultor entende também que, diante dos fatos e dos elementos de prova constante do processo, entendemos que a metodologia de como foi exigido o ICMS não encontra amparo na legislação, e ainda por falta de clareza e precisão dos elementos que evidenciam, né, ou evidenciaram a infração, com provas inconclusas, uma vez que já ocorreu a tributação, pelo que consta na consulta da movimentação do CFOP 5125, já que a base de cálculo do auto de infração é a mesma que consta no registro do SPED da FD. Então, com esses fundamentos, conclui o parecer, concordando, né, com
negando o reexame e confirmando a decisão de nulidade. Este é o relato, senhora presidente e conselheiros. Obrigada, doutor Marcelo. E agora, na sequência, a palavra ao doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Conselheiro, doutora Silvana. O relato aí feito demonstra aí que o julgador, em primeira instância, digamos assim, não, a defesa elencou uma série de questões que, na verdade, foram... É como se o julgador dissesse assim, não, tem um aspecto aqui que, a meu ver, se sobressai, e, por conta disso, eu vou entender pela nulidade, independente dos argumentos da empresa. Então, basicamente, ele argui que não há falta de motivação para a instituição da barra de cálculo utilizada pelo agente fiscal. Ou seja, se seria sobre toda a operação, sobre os produtos empregados, sobre os benefícios, e ele aponta aí essa dificuldade aí para se, antes de mais nada, só, independente de qualquer outra coisa, não está claro. Afinal de contas, perdão. Qual é a motivação para a barra de cálculo? E qual seria essa barra de cálculo? Então, assim, ele não chega a adentrar mais a miúde, de forma mais aprofundada, nos argumentos da defesa, e entende, então, que faltou essa motivação. E até para saber exatamente qual seria essa barra de cálculo. E aí eu até eu teria que abrir as planilhas, e até vi que o relator, sendo o Manuel Marcelo, com certeza ele deve ter feito essa checagem, até para poder, depois na sua manifestação, né, expor essa questão que o julgador registrou. Né, porque aí eu teria que abrir todas aquelas planilhas, mas com certeza o relator aí ele está com essas informações, poderá esclarecer ou fazer alguma observação em relação a essas observações do julgador. Então, assim, caso realmente esse raciocínio do julgador não esteja correto, aí seria o caso de avançar nos outros argumentos aí da defesa. De qualquer forma, né, uma questão interessante aí que o relator também observou é que a pesquisa feita aqui pela assessoria, e no caso do parecer do Dr. Lúcio, ele examinou o SPED, né? E chegou à conclusão o seguinte: diante dos fatos e elementos de prova constante do processo, entendemos que a metodologia de como foi exigido o ICMS não encontra amparo na legislação, e ainda por falta de clareza e precisão dos elementos que evidenciaram a infração, com provas inconclusas, uma vez que já ocorreu a tributação, pelo que consta da consulta de movimentação totalizada por CFOP, o CFOP 5125, já que o valor é o mesmo da barra de cálculo do auto infração, no caso, R$ 6.374.977,57. Então, assim, na verdade, assim, foram muitas dúvidas. A gente observa que o relato até achei um pouco confuso, né? Ele a partir da conclusão que o NCM era diferente, ele chega à conclusão que era industrialização, e aí ele cobra o ICMS. Então, assim, é bem confuso, na verdade. A autuação é bem confusa, né? Então, assim, o que nós entendemos aqui, realmente existe essa nulidade, essa falta de clareza. E, assim, acho que o doutor Manuel Marcelo até poderá esclarecer melhor essa questão do julgador, quando ele fala aí nessa questão da barra de cálculo. Então, assim, por hora, senhor presidente, senhores conselheiros, é o que nós tínhamos a expor. Obrigada, Doutora... doutor. Pode dizer, doutor Marcelo.
Doutora Leite, se permite. Pois não. Esse processo, aparentemente simples, ele tem uma certa complexidade, porque envolve a operação de remessa de mercadorias para conserto, reparo, beneficiamento ou industrialização. E aqui é interessante destacar que o regulamento do IPI, o decreto 7.212, ele fala, né, sobre transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, recondicionamento, renovação. E, ao final, no parágrafo único, ele diz, olha, são irrelevantes para caracterizar a operação como industrialização o processo utilizado para a obtenção do produto, a localização e as condições de instalações e equipamentos. E aí, imediatamente, a gente vai para o artigo 687, que trata o nosso regulamento, quando ele diz, nas operações internas de remessa e retorno de mercadoria para conserto, reparo, beneficiamento ou industrialização, fica diferido o pagamento do ICMS independente prévia solicitação. E aí estabelece uma condição, várias condições, desde que, no inciso 1, a mercadoria retorne ao estabelecimento dentro do prazo de 90 dias contados da data da saída, prorrogável por igual período. Então, aí já surge a primeira dúvida. Essas operações ocorreram dentro do prazo de 90 dias, foram prorrogadas. Aí, nesse caso, de imediato, o próprio agente fiscal já poderia exigir, inclusive, ICMS. Essa informação nós não temos no auto. Então, esse é um primeiro ponto que chamou a atenção. Um outro ponto, o artigo 696, quando ele fala, nas operações de retorno que trata esta seção sem oneração tributária, os estabelecimentos, e aí que detalha, né, como fará o registro. O inciso 1, remetente emitirá nota fiscal contendo discriminação do valor das mercadorias. O item B, efetuará o estorno do crédito do imposto existente relativamente às mercadorias empregadas diretamente no campo 3, estorno de crédito. O agente fiscal, em nenhum momento, destacou essas operações que posteriormente foram apresentadas pelo contribuinte, através de planilhas, e o próprio consultor, na sua pesquisa, né, no SPED, verificou que essas operações estão, sim, registradas na FD, no SPED fiscal. Então, percebe-se, assim, claramente, eu pelo menos identifiquei, o próprio CD, que o doutor Biratã mencionou, tem 2 arquivos, um com CFOP 5125 e o outro com CFOP 1924. Só isso. Não tem nenhum cruzamento, nenhuma informação adicional que possa identificar. Pelo que eu entendi, a premissa utilizada pelo agente fiscal foi encaminhada para o contribuinte através do CFOP 1924, perfis de alumínio para serem transformados, fabricados, industrializados, e o retorno 5125 voltou outro produto com NCM diferente, naturalmente, porque houve a transformação e industrialização. Então, com base nessa informação, ele chegou à conclusão de que todas aquelas operações com CFOP 5125, o imposto era devido, quando, na verdade, tem algumas condições, o prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90, o estorno do crédito que o contribuinte alega na sua defesa que realizou, que posteriormente a consultoria destacou como que, de fato, estão registrados no SPED. Então, de antemão, eu percebo uma fragilidade na acusação, faltam elementos para se chegar à conclusão que, de fato, o imposto devido, né, no montante de R$1 milhão, decorre dessas operações, do não retorno dentro do prazo ou o não estorno realizado pela empresa. Então, a julgadora, entendo, e eu também o consultor, ao observar, verificar esses pontos, entendo também como nulidade. Era só, presidente. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Henrique levantou a mão com a palavra. Presidente, como o doutor Biratã falou, realmente um processo parece simples, mas é bem complexo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Doutor Marcelo, eu estava dando uma olhada aqui na legislação, né? A gente tem 2 capítulos, na realidade, que falam dessas operações, né? A gente tem a operação de remessa de mercadoria ou bem para conserto, reparo, beneficiamento ou industrialização, né? E tem também operações de remessa para industrialização. Nos 2 casos, assim, eu consigo visualizar que o retorno do produto ou bem de que trata esses artigos, né,
deve ser feito com incidência do imposto, se devido relativamente às mercadorias empregadas no processo, inclusive o valor do serviço. Então, isso tanto tem no capítulo que eu falei da operação de remessa de mercadoria, como tem no outro capítulo de operação de remessa para industrialização, né? Nesse artigo 696, né, que fala do estorno, ele trata quando as operações não forem tributadas, quando na realidade, essa remessa não for tributada. E aqui ele cita, em algumas ocasiões, que isso não é tributado. Por exemplo, o imposto não incidirá nas remessas internas de bem do ativo permanente para conserto ou reparo. Então, se eu mandar um bem somente para conserto, ele vai consertar aquele bem, vai devolver sem incidência do imposto, e aí seria realmente obrigado a efetuar o estorno desses produtos empregados. Mas no caso dessa operação, eu entendo que acho que não seja isso se tratar de fato, né, dessa operação. Essa empresa me parece que é uma empresa que vende esquadria de alumínio, se não me engano, e trabalha com isso, né? O produto dela é portas, janelas, né? Inclusive portas, janelas de uma qualidade com vidro e tudo, né? Que ela fornece para grandes construtoras, né? E acho que até no seu relato, se eu não me engano, o senhor falou que ela aplica o disposto no capítulo do artigo 702, né? E ele é bem claro em relação a isso no seu parágrafo 2º, inciso 2º, né? Que diz o seguinte: efetuar a nota fiscal referida no inciso anterior, que é a nota fiscal de retorno, né? Sobre o valor total cobrado do autor da encomenda, o destaque do ICMS, se exigido, que será aproveitado como crédito pelo autor da encomenda, se for o caso. Então, me parece que, na realidade, assim, houve, na realidade, o fato gerador aqui, né, que ele trabalha somente com isso, né, fornece para grandes construtoras, e acredito que esse CFOP, andei pesquisando aqui, ele é realmente o CFOP que trata o 51.20.21, a industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para industrialização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria, que é exatamente aquele capítulo que fala das operações de remessa para industrialização. Então, assim, talvez a gente não consiga decidir isso hoje, ou talvez precise de uma análise mais profunda, né? Eu até me proponho, assim, se for o caso, se a gente não conseguir aqui chegar a um denominador comum, da gente pedir, eu posso pedir vista desse processo para a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse capítulo em si. Se vocês acharem conveniente, ou se acharem que já dá para a gente resolver aqui também, chegar a um consenso, podemos continuar. Doutor Alexandre deseja falar. Com a palavra, doutor Alexandre. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Bom dia, doutor Biratã, Silvana. Só contribuindo aqui, então, com o debate, essa operação ela é uma operação que ocorre diariamente no nosso mercado imobiliário, né? A construtora, hoje, ela não tem mais condições de realizar todo o seu processo produtivo de construção da edificação, ela tem que terceirizar, né? E dentre as suas terceirizações estão as esquadrias, né? Todos nós já temos um prévio conhecimento desse tipo de operação. Então, contribuindo aqui, caso seja dado vista no processo, é que eu acho que o que o doutor Manuel colocou aqui foi o seguinte: a operação, ela não tem o fato gerador não tem tributação do ICMS, ele é suspenso. Receber mercadoria para industrialização e devolver essa mercadoria industrializada, ele é suspenso. O que acontece eu cobro o ICMS naquilo que eu, industrializador, aplico, né, no produto. E parece-me que não ficou claro que o auditor tenha feito essa identificação. O que foi que o industrializador aplicou na esquadria? Será que ele recebeu todos os equipamentos necessários, todas as mercadorias necessárias para formar a janela, para formar a esquadria? Ou ele teve que aplicar ali algum tipo de perfil, algum tipo de bitola, algum tipo de parafuso e etc. Então, quem se propõe a fiscalizar esse tipo de operação tem que saber que a metodologia é
Eu vou cobrar ICMS daquilo que o industrializador aplicou, que te retirou do seu estoque e não recebeu para industrializar. É aquilo que ele retirou do seu estoque. Então, eu acho que essa metodologia, pelo que eu entendi, nesse auto de infração, não ficou claro. E por isso foi que se decretou a nulidade do auto de infração. Simplesmente o auditor, ele meio que, vamos chamar assim, considerou todas as mercadorias recebidas e saídas e retornadas como incidentes do ICMS. Uma operação que é evidente que o ICMS é suspenso, né? Então, acho que esse é o ponto que nós estamos discutindo aqui, pelo menos foi o que eu entendi do relato do Dr. Manuel. Por hora, seriam essas palavras, presidente. Obrigada, doutor Alexandre. A doutora Carolina, por favor. Bom dia a todos, novamente. Eu quero só entender mais um pouco a operação. Pelo que eu entendi, é uma operação triangular em que figura um dos polos construtor, não é isso, doutor Manuel? Sim. A minha dúvida é quanto à suspensão que agora mencionou o doutor Alexandre. Se não há a construtora, nessa hipótese, figura como consumidora final, não há uma saída subsequente. A base de cálculo do industrializador não seria sobre o todo, sobre tanto a matéria aplicada como a mão de obra empregada, já que não vai sair, não há que se falar em suspensão nesse caso. Então, o ICMS incidiria sobre toda a operação. Tanto o serviço, o material por ele aplicado no processo de industrialização, como sobre o produto. Pode me tirar essa dúvida? Esse é o ponto da dúvida, né? Porque o que o agente fiscal anexou foram duas planilhas em que, por CFOP 51, aliás, os dois CFOP, né, que é citado aqui no auto. 51,25 e 19,24. Toda essa questão que envolve quais os produtos a serem aplicados, o que é que foi... não há nos autos, pelo menos, não há nos autos esses elementos que comprovam. Olha, só respondendo ao doutor Henrique, o artigo 704, também, que trata da industrialização, diz o seguinte: a operação de remessa de mercadoria para industrialização diretamente do estabelecimento poderá ser feita na forma do inciso da seção 24 deste capítulo, que trata os artigos 687 e seguintes, né? O que nós temos aqui, pelo menos da minha percepção, de que há poucos elementos, né, para identificar, de fato, o quanto de serviço. Eu não tenho essa informação. Nos autos não traz essa informação. Ele recebeu os perfis de alumínio, e aí ele elaborou uma planilha de alguns produtos acabados, tipo porta, janela, esquadrias, guarda-corpo, e o contribuinte afirma, olha, que registrou as operações da matéria-prima, né? Estornou o crédito, agora, recolheu, no parecer, ele foi um pouco mais além, quando abriu o FD, o SPED dele, diz, nota fiscal com ICMS, 861 mil, não sei a composição desse imposto. Notas fiscais com estorno, 1.408.503. Notas fiscais de esquadrias, 4.039. A soma desses valores coincide com a base de cálculo do ICMS, de 6.374.977,57. Então, parece-me que, nesse montante, nessa base de cálculo indicada pelo agente fiscal, alguma coisa já foi tributada. Eu não tenho aqui elementos para dizer o que foi ou não foi tributado, né? Então, acho que, nesse sentido aqui, merece essa observação feita pela consultoria, quando ele destaca, a partir do SPED, notas fiscais com imposto, notas fiscais com estorno, notas fiscais de esquadrias, que totaliza a mesma base de cálculo exigida no auto de infração. Olha só. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Henrique. Doutor Manuel Marcelo, essa informação eu acho que é importante, né, que o senhor trouxe agora, já que ele discrimina essas informações, é como se essa base de cálculo de 6 milhões seria o valor total desse CFOP, né, de saída, e aí a consultoria conseguiu chegar nesses números, né, os valores das entradas, é isso?
Perfeito. A consultoria, ela fez a pesquisa por totalizador do CFOP, do SPED, e aí destacou exatamente, conseguiu identificar que dos 6.374.000 desse CFOP 5125, ele discrimina notas fiscais com destaque do CMS. Se vocês observarem aí nos arquivos, a página 61. Na página 61, ele traz, e dá um destaque, inclusive, a lápis, né, em que notas fiscais com ICMS, e o próprio parecer, 861.951, que é a base de cálculo. Notas fiscais com estorno, 1.408. Notas fiscais de esquadrias, 4.039, que é exatamente a base de cálculo do ICMS. E o que causa, assim, chama a atenção, é que, pelo menos uma parte desse FOP 5125, em que o agente fiscal está cobrando, na base de cálculo, 6.374.000, já foi recolhido desse valor 146.561, conforme aqui está o quadro totalizador, essa base de R$861.000. Ou seja, se julgarmos assim procedente, eu estou exigindo já um valor já contemplado, já recolhido aos cofres do Estado. Ou seja, no meu entendimento, há poucos elementos para a gente avançar e chegar a uma conclusão. Esclareceu, doutor Henrique, ou persiste a sua dúvida? Não, eu estava exatamente querendo ver se a gente chegava no raciocínio, doutor Manuel Marcelo. É porque, assim, o valor da saída, né, da operação desse FOP, o total foi 6.374.000. Eu estou vendo aqui na informação, né? Isso. E o valor que ele utilizou como base de cálculo foi 861.000, não é isso? Isso Então, fica essa diferença de 6.300.000 para 861.000. E o valor do ICMS, 146. Já no CFOP de entrada, né, que seria a entrada para a industrialização, o valor de entrada foi 2.397.000. É isso? Sim, pelo menos é o que está aqui destacado na informação. No SPED. Né? Isso. Então, se fosse para tributar, seria para tributar somente a diferença, né? Desses 2 milhões por 6, né? E aí parte disso também já foi tributada, né? E a informação de que o contribuinte, ele estornou 1.408.000. Eu presumo que da matéria-prima que ele recebeu, enfim, falta elementos para a gente aprofundar. Eu não tenho aqui os autos, ele não tem esses elementos que permitam avançar. Essas informações complementares foram trazidas tanto principalmente, né, tanto pela defesa como pelo consultor, que observou no SPED, pelo quadro totalizador, e tentou chegar a esse montante. Ou seja, o próprio autuante, ele simplesmente trouxe 2 planilhas com CFOPs e disse que esse CFOP 52,94, né, 51,25, deixou de recolher o imposto devido no montante de 6 milhões de reais. Ele até faz uma conta aqui, né, doutor Marcelo? Aqui ele diz que, cabe dizer que o valor da base de cálculo do ICMS exigido no auto refere-se ao valor das notas fiscais, que é aquele 861, que ele disse que ele tributou no primeiro momento, né? O valor das notas fiscais do estorno, isso aqui seria o valor da nota, acho que não é o valor do estorno, de 1.400.000, né? E o valor das notas fiscais da esquadrilha de 4 milhões, né? E o valor da nota fiscal de beneficiamento, 65.000, totalizando os mesmos 6 milhões, né? Fica realmente um pouco confuso, porque o correto seria ele ter feito essa segregação, né? Colocado o valor que foi efetivamente que entrou, que aí não teria incidência de ICMS sobre esse valor, porque na realidade o contribuinte que adquiriu esse produto e mandou para ele, né? E seria cobrar realmente só a diferença, o que foi utilizado no processo, né? O ICMS incidiria somente sobre essa parcela, né? E aqui realmente está um pouco confuso, né? A não ser que, mas até caminhar para a perícia já fica mais difícil, até para poder apurar esses dados, né? Ok. O doutor Robério levantou a mão. Doutor Robério, o senhor pode falar. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu tenho acompanhado aqui os debates e também fiz a leitura
do parecer da assessoria processual tributária. Estou tendente aqui a acompanhar o parecer da assessoria, não sei como o relator vai se manifestar. Mas a ideia que me passa é que é um mal feito. Esse auto de infração é um mal feito. E está difícil de corrigir por aqui. Não sei se o doutor Henrique vai pedir vistas, ver se consegue ou não, mas se for fazê-lo, o faça, porque aqui não chegaremos a nenhum outro denominador que não a nulidade. Né? É a minha posição. Obrigada, doutor Robério. O doutor Henrique ainda teria interesse em pedir vistas? Não, presidente, eu acho que realmente é como o doutor Marcelo falou, ele tentou, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ele tentou chegar realmente à conclusão aqui do que efetivamente deveria ser cobrado, mas realmente o lançamento carece de um pouco mais de informações, né, sobre o que seria efetivamente devido, né, nesse lançamento. Obrigada, doutor Henrique. Parece que o agente do fisco deveria ter apontado de uma forma mais concisa a base de cálculo e não fez. Pegou só o CFLP e tributou tudo, de forma assim, resumida. Né? Então, acho que o doutor Birata ainda desejaria alguma manifestação ou está satisfeito com os debates? Presidente, eu estou satisfeito, até porque, assim, o meu questionamento, quando eu terminei a minha manifestação, era justamente se o relator, doutor Manuel Marcelo, a partir da análise das planilhas, ele poderia trazer alguns esclarecimentos que, a princípio, pareciam confusos, já que, como eu disse, eu teria que examinar essas planilhas e não cheguei a fazê-lo, mas, assim, mas como tem um relator aí, o doutor Manuel Marcelo, com certeza ele vai cuidar de analisar essas planilhas, para saber até que ponto, de fato, existiam elementos suficientes para a gente poder levar adiante a acusação fiscal e até analisar os outros pontos suscitados pelo contribuinte, porque, na verdade, a gente não chegou nem a adentrar em muitos dos aspectos da defesa que foi arrolada pelo contribuinte autuado. E aí, me parece que o doutor Henrique Gereissati, ele inicialmente estava com vontade também de pedir vista para maiores esclarecimentos, mas depois do debate, me parece também que ele já está abrindo mão, né? Então, assim, o fato é que, nesse momento, nós não temos realmente esses elementos para poder seguir adiante. Então, assim, eu mantenho minha manifestação pela nulidade, senhora presidente. Obrigada, doutor Biratã. E considerando, assim, que o processo já se encontra, digamos, maduro, todo mundo esclarecido, eu coloco em votação. Doutor Marcelo, como vota? Conheço do reexame necessário, negar provimento para confirmar a decisão de nulidade do processo nos termos do julgamento e do parecer ratificado em sessão pelo doutor procurador. Obrigada. Doutora Ana Carolina? Com o relator, presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre? Com o relator. Doutor Lúcio? Acompanho o relator, presidente, pela nulidade. Doutor Robério? Com o relator, presidente. Obrigada, senhores conselheiros. Anuncio a decisão. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de voto, conhece do reexame necessário, nega-lhe provimento e confirma a decisão de nulidade exarada em primeira instância, nos termos do parecer e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Esta a decisão para o processo. Senhores conselheiros, nós temos mais 3 processos que estão interligados. Eu gostaria de dar um intervalo de 10 minutos e a gente voltaria, se fosse possível. Então, 10 minutos. São 9h30, 9h40 retornamos, certo? Silvana pode parar a gravação um pouco.